E que a Mãe Maria Santíssima possa nos abrasar com seu amor profundo nesse momento e sempre, nos fazendo nos sentir confiantes por estarmos vivendo sob a proteção do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Como sempre, é uma honra poder dividir esse início de noite com vocês e espero que a gente possa ter boas reflexões hoje que fortaleçam a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente. Bem, o texto que saiu aleatoriamente hoje foi o texto da parábola do semeador. E esse texto ele é um texto muito interessante para a gente entender o que a gente está fazendo com a nossa vida e se a gente está utilizando das oportunidades que foram semeadas na gente. Uma parábola, como eu sempre explico para vocês, é uma historinha que, na verdade, tem um significado muito mais profundo quando a gente para interpretar. E Jesus tinha um costume de falar por parábolas, porque assim ele poderia dar várias falas sem ser tão direto assim, diríamos assim, no intuito, e também dando espaço para que cada pessoa pudesse interpretar de acordo com a sua própria vivência, com a sua própria realidade, aquilo que está sendo dito. Então, por isso que Jesus falava por parábolas. Sem falar que, na época, também tinha toda uma perseguição aos que começavam a falar em público, porque eles poderiam acabar se voltando contra o governo vigente, e ao falar por parábolas, você não está atingindo ou atacando ou falando contra especificamente alguém. Você está falando coisas, diríamos assim, misteriosas ao ar e cada um sabe interpretar. É o famoso se a carapuça serviu, deve ser para você. Mas esse texto aqui, quando ele se propõe a fazer uma parábola, ele está tentando nos ensinar em relação ao ato de semear. Como a gente sabe, era muito importante na antiguidade o processo da semeadura. Eu sempre estava fazendo aqui no ano passado, e não sei porque eu esqueci de terminar de fazer, as reuniões onde eu explicava sobre a roda dos sabates. E lá na roda dos sabates eu falava sobre cada um dos momentos da roda do ano. E eu, inclusive, fiz a palestra no passado sobre esse período do São João e o que ele representa, que é um momento geralmente de queimar nas fogueiras aquilo que já não serve mais, apagar o passado, e depois tem um período também, tem a festa associada ao período da semeadura. Então, a semeadura é um momento, filosoficamente falando e também fisicamente falando, onde você tem que trabalhar a sua confiança no futuro. Como assim, Francisco? A confiança no futuro? Exatamente. Por quê? Porque na antiguidade, toda a vida, tudo que iria acontecer para uma pessoa, estava associado com o que ela estava plantando, literalmente. Como a gente sabe, lá na antiguidade, lá pelo período medieval, houve a revolução agrícola, de certa forma, quando os humanos eles começaram a ter uma relação mais profunda com a terra e o uso da terra para ter alimentos. Nisso, a gente começa a entender como lá atrás já nos era explicado a importância da gente ter consciência do que a gente está plantando, no caso, associado à nossa missão de vida, para a gente saber o que a gente vai colher. Para quem não lembra muito das aulas de história, teve um período lá na Europa que foi muito importante para a definição de como seria a vida, que foi o período onde eles começaram a desenvolver o controle sobre a terra e a capacidade de plantar, de esperar e de colher frutos e de colher situações. Lembrando aqui que eu estou falando por parábolas, viu? Eu dei essa introdução sobre o que é parábola exatamente para vocês perceberem também que, na maioria das minhas explicações, eu estou falando sobre, por parábolas, aquilo que a gente precisa entender para a nossa missão de vida. Então, prestem muita atenção na historinha. Quando os seres humanos saíram, entre aspas, do estilo caçador-coletor, que era, no caso, nós vivíamos em grupo, íamos para a floresta e caçávamos,
animais, etc., e comíamos, depois de passar pelo fogo e tudo mais, ou coletor, no sentido de coletar frutas, de coletar alimentos em grupo nas florestas, nós passamos a nos desenvolver e passamos pela revolução, diríamos assim, agrícola, por um processo onde a gente passou a ter um domínio sobre a terra. Tanto que, na época que éramos caçadores-coletores, nós tínhamos o costume de sair por aí como nômades, afinal, depois de ficar um certo tempo numa floresta caçando, tecnicamente a gente comia todos os animais que tinham ali, tecnicamente a gente comia todas as frutas da estação que tinha ali. Então, uma hora, os recursos de um determinado local ficavam escassos porque a gente já tinha caçado e coletado tudo que tinha-se para caçar e coletar ali. A questão é que, com o passar do tempo, esses caçadores, coletores nômades que saíam de cidade em cidade, de floresta em floresta, já que não tinha cidade na época, eles começaram a perceber o seguinte, que durante uma determinada época do ano era bom ir para a floresta tal, porque nessa floresta iriam ter vários coelhos, provavelmente porque era a época onde estava tendo a reprodução de coelhos. Ou então ir para a floresta tal, porque lá tinha muita fruta, porque provavelmente era o outono, eles não sabiam disso, e era uma época que muitas frutas estavam disponíveis. E nessa de fazer meio que uma rotação, durante um tempo ficar no verão num local, no inverno em outro, porque tinha mais cavernas e mais abrigos e tudo mais, eles começaram a perceber o seguinte, que geralmente no local onde eles se estabilizavam durante o tempo que estavam caçando e coletando numa região, onde eles jogavam as cascas das frutas, onde eles jogavam as sementes do que eles tinham comido, ou no caso, a região onde eles ficavam, afinal, por perto da aldeia, eles sempre jogavam os dejetos de qualquer jeito do lado, cresciam mais árvores ali, cresciam mais frutos ali, e por coincidência, geralmente eram mais árvores e frutos daquilo que eles tinham comido e que eles tinham coletado. Nisso, eles começaram a perceber que, com o passar do tempo, sempre que eles viessem para uma determinada região em um determinado tempo, ali provavelmente teria muito alimento, porque as plantas que eles tinham jogado por lá tinham se desenvolvido e gerado frutas. E que os animais que viviam também por ali passaram a comer das frutas que tinham ali, então a caça também ficava mais fácil. Francisco, onde você quer chegar? Confia, confia. E com o passar disso, eles perceberam: opa, então, de certa forma, eu tenho um certo poder sobre a realidade. Eu tenho um poder sobre a matéria. Porque se eu jogar coisas aqui, essas coisas elas podem se desenvolver e a longo prazo essas coisas podem me dar frutos. E aí nós já podemos tirar dois aprendizados disso. O primeiro, de que se a gente quer colher alguma coisa, a gente tem que plantar, e é muito importante a gente perceber isso para entender a nossa vida. Você às vezes fica plantando durante, sei lá, 5 anos uma faculdade, para depois que você se formar, você colher os resultados disso. Às vezes você vai para a escola durante quase toda a sua vida de criança e adolescente, para depois dessa escola colher os resultados de se você foi um bom aluno ou não. E enfim, de novo, quanto mais você tem a habilidade de semear, parábola do semeador, mais você vai ter a capacidade de colher. Mas, além da ideia e da percepção de causa e efeito, causa, eu planto sementes, efeito, com o passar do tempo eu colho frutos, além da percepção da importância da causa e efeito de plantar e de colher, nós humanos também percebemos o seguinte: às vezes, mesmo tendo plantado no ano, sei lá, 1, quando a gente ia lá de volta no ano 2, tinham árvorezinhas lá daquela espécie da fruta que a gente gosta, mas às vezes não estava ainda tendo fruta. E a gente ficava frustrado. Poxa, a gente veio para cá para poder pegar fruta e não tem fruta. E aí a gente às vezes esquecia e não queria mais ir naquela região porque não está tendo fruta. E depois de muito tempo, quando a gente relembrava daquela região e ia lá,
a gente percebeu que aquelas árvores que antes estavam pequenas e por isso não estavam dando frutas, estavam maiores e agora sim estava cheio de fruta. Então, além do primeiro aprendizado da importância de se plantar para colher, nós tivemos o aprendizado temporal. É preciso de um tempo determinado para aquele esforço que a gente fez trazer para a gente o resultado que a gente quer. Então, além de plantar, além de semear, você tem que ter consciência que na vida nós precisamos esperar o tempo certo dos esforços que nós estamos fazendo retornarem para a gente. Porque se você ficar ansioso, se você quiser o resultado no dia seguinte, se você quiser comer a manga ainda com sal porque ela tá verde, problemas virão disso. Mas na hora que o fruto tiver de vir, mesmo que às vezes você não perceba, você não saiba quando esse fruto virá, ele virá se você tiver plantado. Então daí nós já tiramos 2 aprendizados. E aí começou a ter o início da Revolução Agrícola, o processo deles entenderem o seguinte: opa, se a gente espalhar bem essas sementes, essa comida aqui que a gente tá comendo e que deu essas frutas grandonas, essas árvores grandonas, possa ser que quando a gente volte aqui, tenha muito mais dessa fruta num nível muito grande. Então por que a gente não começa a fazer isso? E aí eles começaram a ter a consciência da importância do plantio para que os resultados viessem, mas a consciência também que era importante plantar coisa que, sei lá, desse em 6 meses, plantar coisa que desse, sei lá, em 1 ano, coisa que dá em 2 anos, 3 anos, e começaram a perceber através da forma rudimentar deles de notar o tempo, que era importante você ter metas, entre aspas, a curto, médio e longo prazo para o que você está semeando. Afinal, se você quer colher rápido, você vai ter que plantar algo que gera rapidamente os resultados. Daí que começou o costume de plantar, por exemplo, raízes, tubérculos, como a batata, o inhame, a mandioca, porque elas são plantas, diríamos assim, que, entre aspas, dão mais rápido. E que, como eles já tinham fogo, eles podiam cozinhar e comer. E que também tinham frutas que tinham a quantidade maior de sementes, então eles conseguiam plantar muito mais. Por exemplo, o milho, que cada milhinho daquele é uma semente que vai gerar um novo pé de milho. Então, por isso que nas festas típicas como o São João, se vocês pararem para pensar, são geralmente coisas que nós comemos, são coisas que têm muita semente. Amendoim. Cada favinha de amendoim tem um monte de semente de amendoim nova. Cada espiga de milho tem um monte de semente nova. A gente geralmente come o quê? No São João, canjica. É derivado do quê? Do milho. A gente toma o quê? Licores, que são fermentações feitas à base de frutas típicas da época do ano. Então olha aí de novo como a natureza definiu tudo que a gente é hoje em dia e a gente no modo automático não percebe. Mas é que tá, esses homens eles começaram a perceber o seguinte, que eles tinham de encontrar terras específicas e com características específicas para que essa semeadura fosse bem feita. Afinal, não adianta eu simplesmente sair jogando semente em qualquer lugar. Se eu jogo uma semente em cima de uma pedra, ela não nasce. Porque além de precisar de água, umidade e luz para ela também fazer a fotossíntese, se está em cima da pedra, ela não brota. Então, na vida, não adianta você jogar sementes onde não vai se brotar. Não adianta você tentar ensinar espiritismo para alguém que não quer aprender espiritismo. Não adianta você dar conselho para uma pessoa para ela parar de beber se ela não quer parar de beber. Porque ela é como uma rocha, ela é dura, ela é firme. O nome de Pedro é Petrus em latim. Pedro, o discípulo de Jesus, Jesus dizia que ele era firme como uma pedra, como uma rocha, e por isso que ele era difícil de aprender as coisas. Então existem inúmeros Pedros ao redor da sua vida. E não adianta ficar insistindo com o Pedro para o Pedro mudar. Se o Pedro é mulherengo, ele vai ser mulherengo. Não adianta você tentar fazer ele se tornar um homem bom.
Se o Pedro não quer nada com a vida, ele vai continuar sem querer nada com a vida porque ele não quer isso. Então, onde é que você vai dedicar a sua causa para gerar efeitos? Onde é que você vai jogar suas sementes? Em locais onde essa semente possa se desenvolver. Então, já que na pedra não pode, eu sei que tem que ser na terra, né? Então vou jogar na terra. Mas nem toda a terra é rica em nutrientes de verdade. Algumas terras, algumas mentes, elas absorvem essa semente, elas até geram um pouquinho, algumas folhinhas, mas com o passar do tempo, aquela árvore que poderia se tornar uma árvore morre. Essas são as pessoas que a gente tenta ensinar, que a gente puxa, que ela fica um tempinho indo para o centro espírita, que a gente puxa, ela fica um tempinho sendo uma pessoa generosa, verdadeira no relacionamento com você. É aquela pessoa que você dá um emprego e ela fica um tempo indo para o emprego fazendo certinho, mas com o passar do tempo ela começa a faltar. Com o passar do tempo, ela que diz que não ia beber mais, volta a beber. Aquela pessoa que, com o passar do tempo, volta a trair. Então, de novo, é uma terra que poderia gerar frutos, mas ainda não está pronta para esse resultado. E além de tudo, não pode ser qualquer terra. Não pode ser uma terra sem nutrientes, uma terra seca. Lembrando, estou em parábolas. Tem que ser uma terra que também possua água, que possua o sentimento correto para desenvolver aquela semente. Então não adianta você colocar sementes de amor numa terra que não tem nutriente, que não tem também água, sentimento para que esse amor brote de volta para você. Não adianta você colocar num negócio que você está querendo investir sementes de prosperidade se aquele tal produto que você está tentando vender é um produto ruim e sem consistência, sem vivência de verdade dentro daquilo. Então percebam aí, não adianta ser qualquer terra, tem que ser na terra certa, senão aquilo não vai brotar. Então você tem que procurar na sua vida terras férteis, terras prósperas, terras que tenham qualidades e características que te fazem sentir confiança de que ali sim você pode plantar. E como é que eu faço isso, Francisco? Assim na terra como nos céus. Uma terra boa de plantio, ela tem características. Geralmente é uma terra mais escura. Por que ela é mais escura? Porque ela é rica em matéria orgânica. Então, uma pessoa que você tem que investir, ela é uma pessoa que não é qualquer uma. Ela tem um diferencial. Ela gosta, sei lá, de ler, de estudar. Ou então, uma empresa que você quer investir não pode ser uma empresa normal, que vende o mesmo que todas as empresas vendem. Tem que ser uma empresa que tem uma forma diferente, um produto diferente, algo de diferente que seja substancial, que seja aquela terra ser próspera. E geralmente uma terra próspera, qualquer coisa que você planta, até mesmo que seja uma coisa ruim, nasce com facilidade. Tanto que geralmente terrenos bons têm muita erva daninha, exatamente pelo fato que é uma terra tão boa que até aquela erva daninha vai lá e gera com facilidade. Então você também tem que analisar que tipo de solo você está mexendo. E não basta só ser um solo bom, que era no caso o caso lá da Europa na época. Você tem que ver se aquele solo ele tem profundidade, porque às vezes uma pessoa ela te engana por uma falsa profundidade, ela parece gerar vidas e desenvolvimento, mas ela não é aquilo. Tanto que boa parte da revolução agrícola lá sofreu dificuldades devido à terra de lá da Europa ser uma terra muito rica em mineral. Então era uma terra que, apesar de boa para plantio em algumas regiões, era uma terra que tinha muita pedra. E aí a planta começava a se desenvolver, uma hora ela batia na pedra e não se desenvolvia. E aí que começou a ter o arado, no caso a inteligência humana, para contornar as dificuldades daquele solo e desenvolver. O arado botava o boi botava um cabresto e puxava lá uma... Eu esqueci o nome do objeto, que ia puxando as pedras e retirando elas do caminho e depois o pessoal afastava e tirava a terra da área que ia plantar. Então, mais uma vez, a gente vê quanto a inteligência de uma pessoa ela pode fazer com que uma terra que não é próspera ainda assim dê
resultados. E lembrando, às vezes, uma terra também ruim pode se tornar boa com a sua inteligência correta de pegar aquilo que é de bom. Mas lembre-se, é mais fácil você pegar uma terra já mais bem preparada e que já veio boa de, diríamos assim, nascença, do que tentar mudar uma terra que está ali difícil e que não quer ser mudada de forma alguma. Então, nós percebemos aí toda a riqueza que é analisar onde nós estamos plantando e o que colheremos. E a nossa missão de vida, ela está muito associada a isso, ao que a gente veio fazer com o que a gente tem. E a parábola do semeador, ela vai nos fazer refletir exatamente sobre isso. Porque às vezes não basta só ter a terra. Provavelmente você já conheceu alguém na sua vida que tinha terra próspera e abundante ao redor em uma grande quantidade e mesmo assim nela não existia desejo algum de plantar. Eu já conheci muitas pessoas que vinham de famílias, entre aspas, boas, que tinham heranças, que tinham terras, que tinham inúmeras coisas, e essas pessoas elas não tinham o menor interesse de usar aquilo que tinha. Afinal, quem tem as coisas fáceis e não vê o valor, não vê como aquilo é bom. E eu já vi gente que tinha uma rocinha pequenininha, mas conseguia organizar tudo a ponto de tirar muito mais frutos e resultados do que alguém que tinha uma roça grande. Então também, às vezes, não se coloque numa figura pequena, frágil. Oh, meu Deus, como eu estou perdido na vida. Eu não nasci com fortunas, eu não vim herdeiro. Mas, às vezes, o pouquinho que você tem, se você souber organizar, dá frutos imensos. Então, reflita sobre a vida e perceba que em muitos momentos tem situações que são oportunas e tem situações que não valem a pena serem trabalhadas e utilizadas. E observe as terras, as coisas que lhes foram entregues pela vida e o que a sua missão tinha para com aquelas coisas, porque muitas pessoas negam as missões que possuem. Já vi um monte de médium que tinha uma habilidade de incorporação incrível e sumia do centro espírita e não ia mais lá incorporar por causa de inúmeras desculpas. Viviam uma vida triste, horrível, cheia de sofrimento, mas não voltava para a casa espírita para trabalhar. A mesma coisa são pessoas com relacionamentos horríveis e que se prendem àquele relacionamento. Pessoas em empregos horríveis e se prendem naquele emprego. E elas acabam sofrendo e sofrendo por insistir em tentar colher de um local que não tinha o que tirar. Lembrem também da parábola da figueira que secou e o que Jesus falou quando ele encontrou aquela figueira e ela não tinha figos. Lembrem-se que a figueira é você e o ato de doar figos é o ato de você estar vivenciando a sua missão. Se você tem uma missão e você não está gerando os frutos que a sua missão pede para que você gere, você é uma figueira que está secando. Corra antes que ela seque por completo. Bora ler agora um pouco um texto para a gente entender por que eu dei toda essa viagem, toda essa parábola. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Então, Jesus, aqui, o protagonista da parábola, sentou-se à borda do mar. Então ele foi olhar e contemplar a criação de Deus, o mar, a vastidão, a criação. No caso, a gente pode dizer aqui, você chegou na sua janela, olhou para o céu e viu o universo, a vastidão, e começou a pensar, poxa, o que é que eu vim fazer aqui? E aí continua. Logo reuniu-se grande multidão ao seu redor, para ouvir o que ele tinha para falar ou para perceber o que ele veio pensar. Essa multidão pode ser seus guias, pode ser seus entes familiares, podem ser as pessoas que estão olhando ao seu redor essa história de vida que é a sua, esse filme que é a sua vida. E aí continua. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Entrar numa barca é uma alegoria aqui para o ato de encarnar. O seu espírito, ele entra num barco quando ele vai encarnar. Ele entra num carro quando ele vai encarnar. Afinal, o que é um barco? É um objeto que te leva pelo mar até locais que você não conseguiria ir sozinho. O que é um carro? É
móvel que você entra para poder se locomover pela realidade. E o que é o seu corpo? É um envoltório de carne que está prendendo o seu espírito para que você possa se locomover pelo mundo. Então, reinterpretando aqui do começo, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Isso aqui pode ser na colônia antes de encarnar. Em torno dele reuniu-se grande multidão, todos aqueles que iam se encarnar perto dele. Pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Então, pode ser uma pessoa encarnada parando para refletir a vida dela. Olha quantas interpretações uma parábola pode ter. Eu posso estar todo errado na minha interpretação aqui, mas eu acho mais bonito quando é assim. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. Bora lá parar para pensar no seu dia. Hoje, você, durante todo o seu dia, semeou. A cada palavra que você falou, você estava semeando. Você estava colocando palavras, significados e ideias na mente das pessoas com que você conversou. Se um professor hoje foi até o colégio e deu aula, ele semeou na cabeça daqueles alunos. Se hoje você foi para o trabalho e conversou com seus colegas de trabalho, você semeou coisas na mente deles. Você pode ter semeado fofoca, você pode ter semeado o que estavam falando, você pode ter semeado uma briga que teve entre o chefe e o outro, mas você estava semeando. E você nem percebeu que tipo de sementes você estava jogando. Se você estava jogando intriga, se você estava jogando ciúme, se você estava jogando inveja, se você estava jogando arrogância, enfim. Você saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, às vezes a gente está jogando sementes aí, sem nem perceber, e são sementes inúteis, são sementes que não servem de nada. Por isso que na alegoria, os pássaros vieram do céu e a comeram. Então tá dizendo aqui, ó, o objetivo da semente, que era gerar um desenvolvimento, gerar uma árvore, uma planta se desenvolver, virar frutos, enfim, não teve de utilidade alguma, porque um pássaro, alguém de fora que nada tinha a ver com a história do semeador, comeu essa semente e depois jogou fora, cagou fora e inutilizou aquela semente. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque tinha um pouquinho de terra, mas não muita, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Então percebam aí, de novo, as pessoas pedro na vida, os pedregosos da vida, são aqueles que você joga a semente, parece germinar, mas não vinga. É aquela pessoa que você dá uma conversa motivacional, ela diz pra você que ela vai mudar de vida, que agora vai ser diferente, que ela não vai mais aceitar aquilo, e que não sei o que, não sei o que, e no dia seguinte você vai lá, a pessoa fazendo a mesma coisa. E aí quando você pergunta, e aí fulano, você não disse que ia fazer acontecer, mudar e blá blá blá? Aí a pessoa dá um sorriso amarelo, ah, né, sabe como é, né? Sei sim, sei como é. E aí continua a parábola. Outra caiu em lugares perigosos porque carecia de profundidade, a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Então tá dizendo aqui, ó. Você jogou a semente em um local pedregoso com pouca terra. Essa planta até começou a se desenvolver, mas não tinha profundidade, então levantou o sol. O sol ele representa a verdade, o brilho, ele representa a vida. Ele representa o teste de resistência. É tipo você comprar, uma rede e você botar bastante peso em cima dessa rede para ver se ela vai aguentar o peso. Aí você está testando ela, não é isso? Qual o objetivo de uma árvore, de uma planta? Não é se desenvolver, não é conseguir tomar sol na cara, tomar sol nas folhas e gerar frutos. Se vem o sol, que é a verdade, e ela não aguenta, é porque ela não está preparada. E em quantos momentos o sol não veio na sua vida e queimou sua cara? Em quantos momentos você colocou confiança em alguém e essa pessoa quebrou a sua confiança e você queimou a cara? Tanto que tem até a expressão, chega a cara nem arde.
E aí fala, mas levantando-se o sol, quando a verdade vem, quando o brilho vem, quando o que é deixado claro aparece, queimou essa planta que não tinha raízes e essa planta secou. Então ela morreu igual às primeiras dos pássaros. E aí continua o texto. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Então é aquela pessoa boa, mas que nasce numa família tóxica, que seriam os espinheiros, e ela não consegue desenvolver as qualidades e as características dela, porque todo o local ao redor parece estar contra ela. Então, os espinheiros são as dificuldades da vida, as coisas que fazem você meio que se perder e meio que desistindo de fazer aquilo que você é. E aí a gente vai e faz o quê? Aceita esses espinhos nos machucando e desistimos do nosso trabalho. Então tá falando aqui, ó, estes tentando crescer foram abafados. Então não houve espaço para eles conseguirem se reconstituir e se refazer. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 70, outras 30. Então aqui está deixando bem claro que às vezes a gente dá uma missão para, sei lá, 5 pessoas. Uma faz 100%, outra faz 70%, outra faz 30%. Mas cada uma entregou aquilo que a terra que ela era capaz de entregar. E na vida a gente tem que parar para pensar, eu tô sendo quem nessa história aqui? Eu tô sendo o que entrega 30%, 70% ou tô entregando 100%? Eu tô fazendo valer a minha encarnação ou eu tô deixando ela passar por mim sem tomar atitude nenhuma? Então, aqui tá te questionando, opa, você que se diz ser um semeador, você tá fazendo o que com as suas sementes? Elas estão produzindo? Você tá gerando frutos? Esses frutos de sabedoria que você produz estão sendo comidos por pessoas que estão também gerando frutos? Ou você está preso numa casinha, não fazendo grande coisa e se contentando com pouco? E aí diz que Jesus encerrou falando: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então deixou aqui bem claro: aqueles que vão entender, saber interpretar e refletir essa parábola são aqueles que têm ouvidos de ouvir. Vão ter pessoas que vão ler essa historinha aqui e não vão entender nada. Vão ter pessoas que vão ler essa historinha aqui e vão entender que está falando de semente mesmo. Vão ter pessoas que vão interpretar com menos riqueza, com mais riqueza, ou com um nível de profundidade até ininteligível. Mas essa parábola, ela vai acessar e ela vai te ensinar o que você, na sua capacidade atual, é capaz de perceber e de entender nela. Se você é um semeador, quanto mais pessoas receberem a sua semente, melhor, pois este é o seu propósito, é aquilo que você veio fazer. Entenda isso. Tudo bem, nem toda terra vai gerar bons resultados, mas faça a sua parte, porque a sua parte é semear. Não decidir o que é que vai ser feito com a semente. Óbvio que você tem que observar para onde você está colocando essas sementes. Mas, lembre-se, você tem a sua responsabilidade e cada um também tem a própria responsabilidade. E aí vem de novo aqui a parábola, só que segundo Mateus. De novo, só que aprofundando. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira-lhe fora, semeado do coração. Então tá falando aí o quê? Que se você não tiver firmeza em relação ao que você está semeando, confiança nisso, e se você não tiver firme no seu propósito, o espírito maligno e tira-lhe fora, semeado no coração. E tira o que lhe fora semeado no coração. Então, vamos dizer que você passou um dia aconselhando aquele seu amigo, aquela sua amiga que estava com problema. Então, você foi aquele que semeou. Só que aquela pessoa era rasa, ela não tinha como aprender tudo aquilo que você ensinou. Vem o espírito maligno e tira-lhe fora o que foi semeado no coração dela. Então a vida vai acontecendo, as coisas vão mudando e ela não se mantém motivada por aquilo que você disse. É o primeiro exemplo.
Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, é o que escuta a palavra e que recebe com alegria, no primeiro momento, mas tendo neles raízes, dura antes algum tempo. Sobrevive a reveses e perseguições por causa da palavra. Tira-lhe ele daí motivo de escândalo e de queda. Então é aquela pessoa que começa a defender a ideia, começa a tentar realmente fazer aquilo que você falou, mas as dificuldades vão surgindo e aquela pessoa vai esquecendo a essência daquilo que você ensinou. É tipo você passar a chama da fé, o fogo da fé para acender a vela que é alguém que está ali apagadinho, sem fé. Aquela fé que você passou para essa pessoa pode se manter viva, quente, lúcida, ou pode se apagar, minguar e sumir por completo. Porque você que tem que manter a sua chama acesa, seu fogo aceso, sua vontade acesa de se transformar. E aí continua. Onde é que eu parei, senhor? Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuida deste século a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e tornam infrutífera. Então é aquela pessoa que você fala que você tem que ajudar o próximo, mas ela olha pro dinheiro dela e pensa: rapaz, eu vou dar nada meu dinheiro que eu conquistei suado para quem não fez nada. É aquela pessoa que você diz: dê palavras amigas, faço bem, e a pessoa: vou nada. Tô tão ocupado aqui cuidando da minha fazenda, do meu carro, da minha empresa, não tenho tempo para ir pro centro espírita, não tenho tempo para ir para religião nenhuma, não. Já ajudo muitas outras pessoas de outras formas, e aí eles dão várias desculpas. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que os espinheiros são as coisas da vida. Hoje eu não vou ter tempo de ouvir a palestra não, porque o dia tá corrido, tô aqui azoada e não sei o que, não sei o que, e aí some, não vem mais assistir. É tipo isso. Para cada situação da vida de vocês, é claro. Levem para todos os contextos. É você também querendo faltar à academia. Não vai dar hoje não, que o dia tá corrido e não sei o que, não sei o que. E você falta com os compromissos que são bons e importantes para sua vida. E aí continua. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100, 70 ou 30 ou 1. Então tá falando aí o seguinte, que de novo, essa palestra que eu tô falando, alguns vão pegar tudo que eu falei, outros vão pegar um pouquinho menos, outros um pouquinho menos, menos. Mas o importante é que, pelo menos, essas pessoas pegaram. E com o tempo elas vão frutificar tudo que foi ensinado aqui, ao ponto delas transformarem a vida delas e de outros, repassando esse fruto. Então a parábola do semeador, ela é linda exatamente porque ela tem essa riqueza de nos mostrar como a gente está vivendo a nossa vida. E aí começa. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Quantas pessoas estão agora, sei lá, assistindo TV, no TikTok, no Facebook, ou então vendo coisas inúteis no WhatsApp, sendo que elas poderiam estar aqui, ouvindo essa palestra, aprendendo, evoluindo e mudando a mente delas? Quantas? Quantas estão fazendo mau uso da encarnação que recebem? E por isso sofrem. E quando sofrem, não sabem por que sofrem. E ainda reclamam e dizem que o culpado é Deus. Que Deus não dá a elas o que elas merecem. Sendo que elas não fazem por merecer nada. Sendo que elas não semeiam nada. E ainda querem colher. Como quem semeia, colhe. E ainda a internet, as redes sociais geram uma comparação. Quem semeia e mostra os frutos que está colhendo, às vezes sofre inveja, às vezes sofre ataque, às vezes até é mal interpretado, e às vezes quem não plantou nada fica se sentindo culpado e mal por ver que outros estão colhendo frutos. A comparação, meus amigos, a comparação. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mal sabe você que pro vizinho a grama dele
é uma merda. Essa é a grande realidade. Nunca vi um vizinho, quando você perguntasse pra ele, falar que a grama dele tava boa. Ele sempre vai falar que a grama dele podia melhorar. Então, questione-se. Que grama você tá tendo? E o que é que você plantou para colher essa grama? E aí continua. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acha simbolizado nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais, e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. Então, quando os espíritas estudam o espiritismo, acham bonitinho, acham legal a mediunidade, mas na vez de me incorporar ao espírito, não, comigo não. Na vez de eu ter que fazer o passe, não, não vou dar o passe, não. Na vez de ser a mediunidade comigo, não, não vou, não. Quando é o irmãozinho falando que teve uma vidência, que viu um anjo, meu Deus, quando é que eu vou ver coisas belas como esta? Todo mundo quer. Mas quando você vê o obsessor dentro da sua casa de madrugada, tu se pela de medo. Nós vivemos uma espécie de medo. A gente quer viver coisas incríveis, mas a gente não quer pagar o preço que a coisa incrível tem. A gente quer viver coisas maravilhosas, mas a gente não quer pagar o preço que essas coisas maravilhosas geram. A gente olha e pensa que é maravilhoso a vida de alguém e no final talvez não seja. Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma famosa dessas aleatórias aí, falando que ela às vezes repensa se a fama dela é boa ou não. Todo mundo olha a vida dela viajando, dinheiro, conta bancária, indo pra lá, fazendo amostra e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falando, rapaz, eu não posso ir mais no mercado. Eu não posso andar na rua. Se eu andar daqui pra ali, alguém para tirar foto comigo, para falar comigo como se já me conhecesse e eu nem conheço a pessoa, nem sei quem ela é. Mas pra gente que olha, a gente acha, não, a fama deve ser maravilhoso, você tem tudo, você tem o mundo aos seus pés, mas você perde totalmente a sua liberdade. Continuando o texto, que senão o tempo não vai deixar. Não menos justa a aplicação encontrar as diferentes categorias espíritas. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam frios e indiferentes quanto o que eram. Então é aquela pessoa que vai no centro espírita para ouvir um recado, para ouvir uma orientação, um conselho do espírito, mas mudar a vida dela de verdade, aí já é demais. Os que reconhecem muitos bons conselhos os admiram, mas os que querem mais para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Então, quando o espírito incorpora e dá um puxão de orelha em fulano, fulano merecia mesmo ouvir aquela coisa. Mas quando o puxão de orelha é com você, eu fiz isso? Isso acontece muito em centro espírita, vocês não têm noção. Aqueles que finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então tá questionando aqui, você será aquele que será uma terra boa ou você vai fechar essa palestra daqui a um tempo porque deu horário e ela vai encerrar e você nem vai lembrar do que foi ensinado aqui, você vai voltar a fazer, sei lá, a sua janta, assistir uma TV, seguir com o seu dia a dia mexendo no celular e não vai lembrar de nada do que eu falei. Você se tornará a terra fértil que depois de terminar aqui a palestra vai parar um tempinho, fazer umas orações, repensar a sua vida e tentar ser alguém melhor? Ou você vai fingir que isso daqui só foi um momentinho de desencargo de consciência, que você assistiu a palestra e depois tá tudo certo porque você pelo menos assistiu a palestra? Então questionem-se, reflitam, façam a sua parte que vocês serão ajudados. Mas eu tenho certeza que aquele que realmente fizer tudo que pode ser feito, aquele que se portar como uma terra próspera, aquele que fizer das sementes inúmeros frutos, terá em sua vida o sucesso como a única possibilidade.